Então, tá bom. Então, vamos dar início na aula. Meus cumprimentos a todos. Aqui é a doutora Ivani Coutinho Diamante. Eu sou desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 2ª Região. Também sou professora universitária da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Dou aula aí em vários lugares. Então, eu vou abrir aqui para a doutora Patrícia se apresentar e o doutor Lucas. Doutora Patrícia. Boa noite. Eu sou juíza do trabalho aqui do TRT da 2ª Região, também sou professora universitária, professora da ESE, de cursos de pós-graduação, e é uma honra estar com vocês nessa parte teórica de dúvidas e amanhã também na audiência simulada. Muito prazer. Doutor Lucas. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Lucas Reis, eu sou advogado, sou professor universitário da ESA Central e das ESAs dos interiores todos e outras instituições de ensino. Certamente esse curso vai ser de muito aprendizado. Estamos aqui abertos para quaisquer dúvidas, esclarecimentos, qualquer coisa vocês me chamem aqui, tá bom? Tenham um bom curso aí. Bom, eu vou dizer aqui para os alunos como é que vai funcionar o curso. Hoje, eu separei todas as normativas do CNJ, as normativas do CSJT, que é o Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, separei as normas do TST e as normas do Tribunal Regional do Trabalho daqui de São Paulo, né? Estudo sobre audiências telepresenciais. Quero dizer a vocês que é muito importante, essas normas são muito importantes, porque se vocês participarem de alguma audiência telepresencial, e se vocês quiserem, por exemplo, alegar uma nulidade, é lógico que vocês vão utilizar a Constituição Federal, os princípios constitucionais do processo, vocês vão usar os princípios processuais que estão na CLT e os princípios também processuais que estão no CPC, mas essas normativas do CNJ asseguram algumas prerrogativas para o advogado. Por exemplo, tem uma norma lá dentro que diz que o advogado não é obrigado a fazer audiência telepresencial se houver dificuldade na intimação das partes, se houver dificuldade em localizar a parte, se houver dificuldade com a testemunha, e também se o advogado tiver dificuldade telemática, dificuldade tecnológica, se o advogado não tem o aparelhamento tecnológico ou telemático adequado, e se as partes também não têm essa estrutura. É possível colocar isso numa petição inicial e pedir para o juiz a redesignação dessa audiência, dizendo que é impossível fazer essa audiência telepresencial. Ora, aonde que está essa norma? Essa norma ela está dentro das resoluções do CNJ. E vocês podem manejar mandado de segurança contra o juiz, se o juiz quiser fazer audiência ou der uma revelia ou insistir em fazer uma audiência, quando o advogado não tem a possibilidade nem técnica e nem tecnológica, né, para tanto. Então, por isso é importante saber todas as normativas do TST, do CNJ, do CSJT, do TST e do TRT. Eu fiz um slide, vou deixar à disposição para vocês, o doutor Lucas vai mandar para vocês. Eu vou deixar à disposição lá na ESA mesmo, acho que a ESA tem o e-mail de vocês e manda. Depois você vê aí, viu, Lucas, como eu vou fazer para mandar para eles esse material? Tá, teria que ter um pessoal aqui para poder conversar com a gente, pessoal da TI aí da ESA, mas eu vou entrar em contato com eles aqui. Pois é. Ô, Ivani, deixa eu só te interromper um minutinho aqui. O pessoal está falando aí, e a Marisa acabou de pontuar aqui embaixo, para o pessoal desligar a câmera e o microfone. É importante manter o microfone desligado para não dar microfonia. Obrigado, viu, Marisa? Se o pessoal puder fazer isso, por gentileza. Rose, eu vou disponibilizar o material hoje, tá? Fique tranquila.
Ô, doutor Lucas, Oi. eu gostaria, se fosse possível, claro, eu não sei como que nós poderíamos operacionalizar isso, fazer um grupo de WhatsApp com esse pessoal. Será que eles Isso. poderiam colocar no chat o número do celular para a gente fazer um grupo de Eu vou WhatsApp fazer melhor. para mandar material para eles, que vai mais rápido? Ótimo. E também está aqui para frente para a gente mandar todos os cursos. Eu vou pedir uma gentileza, então. Alessandra, aproveitando que você já colocou o número aí, ou se alguém tiver, acho que a Ana tem um link que coloca no mural, né, Ana? E aí já todo mundo entra nesse link e já vai direto para esse grupo, ao invés de anotar o celular. Você sabe fazer isso, Ana? Ou Tatiane Coelho? Quem sabe? Porque aí você coloca e me coloca no grupo, forma o grupo Isso. com o Lucas. A Ana pode fazer agora, a Ana Oliveira. Essa sala só tem gente tecnológica, Ana, eu gosto disso. Ana, eu vou te passar o meu celular. O meu celular, Ana, tá? E aí a Ana faz... Não, acho que nem precisa, Ivani, é só entrar no link, né, Ana? Ela vai fazer o link, isso, ó, ela faz o link, aí você, a Patrícia, a gente clica no link e já entra no grupo. Mas ela vai fazer o link aonde? No mural? Agora, ela vai mandar um link para entrar no WhatsApp, aí ela manda aqui para a gente já entra e já fica no grupo. Olha, eu mandei meu celular para ela me coloca já, vai. Não, mas não precisa, Ivani, ela não consegue te colocar, tem que entrar no link. Bom. Você vai ter que clicar no link, entendeu? Mas ela vai me mandar o link aonde? Aqui no chat, ela vai mandar para a gente. Tá bom. Ela vai fazer. Ela vai colocar para a gente aí. Coloca o Lucas como administrador. Isso, maravilha. Aí depois você me acrescenta, Lucas. Então, vamos iniciar a aula, Lucas. Passa para mim o primeiro slide, por favor. Lá. Bom, pessoal, existem muitas dúvidas com relação à audiência telepresencial. Como é que será a audiência telepresencial? Qual é a diferença entre audiência telepresencial e audiência virtual, né? Como é que as partes participam dessa audiência telepresencial? Como que as partes participam de uma audiência virtual, né? Como é que é feito no tribunal um julgamento virtual? Como é que é feito no tribunal um julgamento telepresencial? Como é que o advogado pode ir até o tribunal fazer uma sustentação oral? Como é que o advogado no tribunal junta memoriais para fazer a defesa do seu cliente em grau de recurso, né? E qual é a plataforma que vai ser utilizada e quais são as normas do CNJ, do TST e do TRT acerca da matéria. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês. Passa aí para mim, Lucas. Quero falar para vocês o seguinte, o histórico, né? Como é que nós começamos com essa história de processo por atos eletrônicos? Nós temos uma lei desde 2006 que implantou ou determinou a implantação do processo judicial eletrônico. É a Lei 11.419 de 2006. Em seguida, nós tivemos uma resolução do CNJ em 2010. E aí vocês sabem, vocês passaram por todas as dificuldades do processo judicial eletrônico. Como foi implantado o processo judicial eletrônico, logo em seguida veio o CPC novo de 2015. Mas antes do CPC, lá na área penal, já havia alguma experiência em atos por videoconferência, de interrogatórios, inquirição de testemunhas, inquirição de depoimentos na área penal, principalmente do preso ou do presidiário. Então, inaugurou-se a oitiva da parte ou do preso dentro do presídio através de videoconferência, ou levando o preso numa sala dentro do presídio e instalando videoconferência. Foi a primeira experiência que deu certo.
Por causa disso, o Código Penal foi mudado. E o Código Penal, o artigo 185, 217 e 222, possibilitou o interrogatório por videoconferência. O Código de Processo Civil, quando foi editado em 2015, também trouxe vários artigos possibilitando o uso da telemática ou dos atos videoconferência. Então, nós temos os artigos 193, o 236, do 385 até o 453, o 461, o 937 e o artigo 1045. Todos esses artigos do CPC tratam deste assunto, de atos processuais eletrônicos ou por videoconferência. Pode passar, Lucas, por favor. Quais são as normas que cuidam do assunto? Então, eu tenho a Lei 13.979 de 2020, foi a lei que determinou que, para enfrentamento da emergência da saúde pública na área do Covid, medidas deveriam ser tomadas de lockdown ou de proibição de circulação das pessoas e aglomeração de pessoas. Por causa dessa lei, o CNJ editou uma portaria, que é a portaria 61/2020. Essa portaria, ela disponibilizou a plataforma emergencial por videoconferência, a chamada plataforma Ciscobex. E, a partir daí, o CNJ começou a editar várias normas. Então, nós temos a Resolução 313, que foi a originária. Logo em seguida, ela foi mudada, teve a Resolução 314. Uma é do mês de março deste ano, a outra do mês de abril. Depois, no mês de maio, nós tivemos uma outra resolução, que foi a de número 318, que foi sendo ajustada, vamos dizer assim, a problemática das audiências virtuais e das audiências telepresenciais. Na área da Justiça do Trabalho, nós temos o Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou também um ato, junto com o TST, o ato número 6 de 2020. E, a seguir, nós tivemos vários outros atos, né? Nós tivemos o ato número 11 de 2020, o ato do próprio TST, o 159, e o mais importante do TST é o ato número 173 de 2020. Todos esses atos tratam de audiências virtuais, audiências telepresenciais, atos eletrônicos em geral no processo do trabalho. Esses atos do CNJ também se aplicam à justiça civilista, mas para a justiça do trabalho, o TST tomou todos os atos do CNJ e corporificou numa norma, então, de modo que vocês podem consultar esse último aí, que é o 173/2020, que é o mais completo na área do TST. Passa para mim, Lucas, por favor. Foi determinado, então, e disponibilizado gratuitamente a plataforma Ciscobex, né? E hoje também nós temos uma resolução, que é a 322, também de 2020, que autoriza o retorno das audiências presenciais graduais, e me parece que até o final do ano pode ser que alguns tribunais já autorizem um retorno gradativo, né, das audiências presenciais, mas tudo vai depender das normas governamentais locais. Em São Paulo, por exemplo, não há ainda autorização de retorno total das atividades. Então, aqui em São Paulo, nós não sabemos ainda quando é que retornará ou retomará todos os trabalhos. De modo que nós estamos aguardando que, talvez, para o mês de setembro, né, nós tenhamos alguma novidade de retorno. A partir de setembro, o governo do estado estadual está ainda um pouco reticente. Em outros estados da federação, esse retorno já está sendo feito de forma gradativa, né?
aonde não tem tanto problema de Covid e tanta concentração de pessoas. Por exemplo, em Tocantins, em Palmas, que o nível de doença lá é bem baixo, tá? Pode passar, Lucas. Quais são, então, as normativas do CNJ? O que elas tratam? Então, eu tenho essas normativas aqui, a 313, a 314, 318 e 322. Pode passar, Lucas. Essas normativas, o que elas tratam? Elas tratam da suspensão de prazos processuais durante a pandemia, ela trata de um auxílio para que os juízes dê preferência ao julgamento de matérias que tratam do auxílio emergencial que o governo deu aí para os reclamantes, para os trabalhadores, e também para as pessoas na área da Previdência Social. Na resolução 318 do CNJ, ele deixou à disposição das partes uma inteligência artificial no CNJ, que é uma calculadora dos prazos processuais. Vocês podem baixar essa calculadora de prazos processuais, que ela calcula os prazos de acordo com as normas sobre Covid-19 de cada estado da federação, tá? E ela faz essa contagem de prazo, essa calculadora que é programada pela inteligência artificial chamada Cláudia, né? E ali, nessa calculadora de prazos processuais, que é uma inteligência artificial que o CNJ deixou à disposição, ela ainda acompanha os prazos processuais e avisa no e-mail do advogado quando é que o prazo vai vencer. Essa resolução também trata da audiência virtual nos tribunais estaduais e nos tribunais do trabalho. Então, para nós, a resolução do CNJ mais importante é a 318, tá bom? Porque ela trata especificamente da nossa área. Pode passar. Lucas. Então, para vocês saberem como é que se contam os prazos processuais, vocês entram no site do CNJ, tá? E lá tem um guia, chama-se CNJ Guia de como contar prazos após a reforma trabalhista e durante a pandemia, né? Existe lá, então, uma inteligência artificial que ajuda nessa tarefa, nessa calculadora de prazos. É uma ferramenta que pode ser usada gratuitamente, ela simula, né, os prazos processuais e ela ainda segue os calendários dos tribunais e qual a legislação escolhida. Vocês vão colocar qual é o estado, qual é o TRT, qual é o estado, ela já seleciona todas as leis que tem aqui no nosso estado e verifica quando que ficou suspenso os prazos, quando que o prazo voltou a correr, quando ficou suspenso de novo, quando voltou a correr. Tudo bem? Então, vamos passar aí, doutor Lucas. Vocês podem utilizar, então, a inteligência artificial gratuita, chamada Cláudia. Para quem é assinante do plano Premium do Legal Cloud, eles contam, então, com essa ajuda da Cláudia, que é uma assistente inteligente, que auxilia, né? Ela percebe quando foi alterado um prazo, quando algum estado da federação editou uma lei dizendo que prorroga o lockdown, automaticamente ela já percebe isso, ela já altera o prazo processual do advogado e manda um e-mail para o advogado. Basta assinar o plano Premium Legal Cloud para ter acesso simples e fácil a essa calculadora que eu estou falando para vocês, chamada Cláudia, que é uma inteligência artificial deixada à disposição pelo CNJ para o advogado. Poucas pessoas sabem disso, né? Que nós temos essa ferramenta à disposição pelo CNJ. Pode passar, Lucas. Pode passar. Nós temos aqui, pode passar também, as normativas do TST. Nas normativas do TST e do CNJ, estão preservadas as competências dos juízes, embora todos estejam em casa trabalhando, estão todos trabalhando em teletrabalho, a atividade do judiciário não paralisou, nós só não temos lá as reuniões presenciais, mas nós estamos trabalhando, todo mundo está trabalhando telepresencial,
Então, de modo que não alterou a competência de nenhum membro do Poder Judiciário, né? Estão acontecendo as audiências normais, as audiências telepresenciais, os julgamentos, as sentenças e tudo mais. O que pode ficar suspenso é o prazo, mas o judiciário está funcionando normalmente. Pode passar, Lucas. Com relação às audiências e sessões de julgamentos judiciais, oi? Fala. Peraí que o áudio da Lilian está aberto. Pede lá para fechar. Quem que está? Lilian. Não, ela já desligou agora. Desligou, mas ainda tem algum ruído. Tá dando, eu acho que é o da Patrícia. Patrícia, precisa desligar fecha o seu áudio um pouquinho, Patrícia, deixa eu ver. Isso, melhorou? Ó, melhorou. Ótimo. Era o da Patrícia que estava com esse barulho, né? Então, vejam só, nós temos 2 tipos de audiência. Uma é a audiência virtual, o julgamento virtual, e o outro julgamento telepresencial, tá? Então, as audiências, elas, em regra, as audiências são telepresenciais, mas o julgamento pode ser virtual ou telepresencial. A audiência é sempre telepresencial, mas julgamento pode ser virtual. A gente marca a data do julgamento e faz o julgamento e joga no site, que é o julgamento virtual. E existe o julgamento telepresencial, que é aquele julgamento que se julga na hora. Então, se a audiência é una, o juiz já faz audiência telepresencial e julgamento telepresencial, tá? Mas o juiz pode fazer uma audiência telepresencial e depois fazer um julgamento virtual. Ele julga e coloca no PJE, no site, e publica. Então, isso chama-se julgamento virtual. Tudo bem? Então, nós temos aí que considerar essas audiências telepresenciais. Primeira coisa que o CNJ deixa claro é que é necessário que o judiciário verifique a dificuldade de intimação das partes e da testemunha. E ainda é vedado ao juiz ou ao judiciário atribuir responsabilidade para o advogado com relação ao comparecimento da parte ou com relação ao comparecimento da testemunha, tá? O advogado não pode ficar responsável nem pelo comparecimento do reclamante, nem pelo comparecimento da testemunha, nem pelo instrumento telemático que o reclamante possui, se ele tem um internet ou não, se ele tem um celular para poder fazer a audiência ou não, se o trabalhador tem ou não um celular que tem aí uma conta, né, uma conta de internet que possa ter estabilidade, vamos dizer assim, na hora de fazer audiência. Muitas pessoas têm um celular que é pré-pago, né, que pode ser que não tenha crédito na hora de fazer a audiência ou no dia de fazer a audiência, tem o crédito curto, ou então tenha uma internet com banda larga rebaixada, que não tenha estabilidade na hora de fazer a audiência. Ora, todos esses problemas, tanto da presencialidade do trabalhador na videoconferência, quanto da própria instrumentação telemática que o trabalhador vai necessitar, ou as partes vão necessitar, isso não pode ser carregado, essa responsabilidade, nas costas do advogado. Se o advogado receber uma intimação dizendo que tem uma audiência telepresencial marcada e ele tem qualquer dificuldade técnica ou tecnológica ou alguma dificuldade fática, basta fazer uma petição para o juiz, explicar todas essas questões e pedir o adiamento dessa audiência. O juiz adiará a audiência, mas ele não pode adiar sem um prazo determinado.
o CNJ veda o adiamento sine die. Então, o juiz vai ter que adiar para uma outra data, ele vai fixar uma nova data. Se nessa nova data ainda continuar a audiência telepresencial e a parte continuar com o mesmo problema, ela avisa de novo e pede para adiar novamente, né? Até que ou a parte consiga fazer essa audiência telepresencial porque ele se muniu ou removeu os obstáculos, ou até que nós consigamos voltar às audiências presenciais. Mas uma coisa é certa, o advogado não pode ser responsabilizado, né, doutor Lucas? Isso, só uma pequena intervenção aqui, Ivani, para poder contribuir aqui para o pessoal. Claro, vamos debatendo. Muitos devem ter percebido que saiu ontem um despacho de uma juíza aqui da Barra Funda, indeferindo o adiamento porque o advogado estava com Covid. Isso exatamente. Já foi resolvido, viu? As instituições aí defensoras dos advogados já ingressaram com as medidas cabíveis, a juíza já voltou atrás e foi gravíssimo, né? Porque repercutiu assim nacionalmente e o advogado era o único patrono no processo. Ele justificou que estava com Covid, comprovou com o exame, mesmo assim a juíza indeferiu porque ela disse que não ia ter aglomeração. Mas o Covid, se eu estou com Covid, eu não consigo nem respirar direito, né? E não é só isso, Lucas. Existem advogados que, como o reclamante às vezes não tem celular potente, não tem crédito, tem muitos advogados que levam o reclamante no seu escritório para poder fazer a audiência telepresencial. Aí, como é que você vai permitir que o reclamante tenha contato com o advogado que está com Covid? Pois é. E existem advogados que estão levando no seu escritório, Lucas, doutor Lucas, não só o reclamante, mas está levando também a testemunha. Exatamente. Então, às vezes, o próprio advogado que está propiciando para o reclamante, para as testemunhas, os meios telemáticos para desenvolver a audiência. E nós temos que levar isso em conta. Será que isso pode ocasionar contaminação do advogado, das partes, das testemunhas. Então, precisa ter muito bom senso para essas coisas, né? É por isso mesmo, né? Então, que nós temos... a primeira norma que eu coloquei no slide aqui, né, que nós temos que olhar o CNJ, a portaria 61, e a instrução normativa 318, que o tempo todo eles falam isso. Não é vedado atribuir responsabilidade aos advogados de comparecimento das partes e testemunha a qualquer localidade, não é isso? Exatamente. Para atos virtuais. Por exemplo, se o advogado fala para o reclamante assim, vem no meu escritório que vai ter audiência virtual. Ora, o reclamante não é obrigado a ir no escritório do advogado para ir à audiência virtual e nem o advogado é obrigado a ceder o seu escritório para ter audiência virtual. Exatamente. Entendeu? Então, esse ambiente virtual, na verdade, quem deveria fornecer seria o próprio tribunal, né? Mas não tem como oferecer, precisa de bom senso de todos, né? Pois é. A doutora Patrícia parece que tem também alguns exemplos para dar para os alunos de mandado de segurança, não é, doutora Patrícia? Sim, boa noite. Sim, mandados de segurança justamente nesse sentido de que não foi deferido o adiamento, mesmo com a informação dos advogados de impossibilidade da realização da audiência. Depois eu vou passar para a gente colocar aí disponibilizar também para os alunos. Tá ótimo. Mas o que eu tenho verificado, o meu entendimento, doutora Ivani, se me permite, eu sempre estou fazendo as audiências na minha vara, né, iniciais, faculto a presença das partes, fica obrigatória a presença dos advogados, e eu indago aos advogados se tem interesse na produção da prova oral e testemunhal, e eles confirmam que sim, especificam os temas, e eu indago se preferem aguardar o presencial ou fazer a videoconferência. Eu sou do entendimento que deve haver concordância de ambos os patronos para a realização da audiência de instrução.
mas eu já estou fazendo audiência há mais de 30 dias, com 5 audiências de videoconferência por dia, de segunda a sexta. Até o momento, ninguém quis a videoconferência. Então, eu estava... Ninguém. Todos falam, prefiro aguardar o presencial. Só que a nossa pauta já está para 2021, maio de 2021. Então, Patrícia, oi. Aproveitando que você falou isso, provavelmente muita gente deve querer ouvir isso de você. Você considera que essas condutas do advogado que não concorda com a realização da audiência telepresencial é positivo, é negativo? Como que você tem visto isso e qual que é o impacto que isso poderia ter na prática em prejuízo para as partes, por exemplo? A tua pergunta é muito oportuna, Lucas, porque é o seguinte, eu estou finalizando, né? Hoje eu finalizei o mês de junho e amanhã eu vou conversar com a minha juíza auxiliar, que vai começar justamente nesse sentido, a gente tentar conversar com os advogados mais incisivamente e convencê-los de fazermos a instrução por videoconferência, porque é o seguinte, o retorno do presencial está muito incerto, e essa demora pode ser pior do que fazer videoconferência. Você vai fazer audiência daqui a 1 ano, por exemplo. Aí você fica pensando, não, mas para reclamado é bom. Mas pode ser que daqui a 1 ano essa pessoa nem seja mais empregado da reclamada. Então, eu acho que não é. Eu estou naquele dilema entre as dificuldades técnicas da telepresencial, videoconferência, que eu entendo que os cursos de capacitação são muito importantes. Eu vejo que os alunos que vão fazendo mais que um curso com a gente, já no segundo, já tem outro entendimento, e nós, magistrados, temos que tomar todas as cautelas, mas eu estou na ideia de que era melhor fazer videoconferência mesmo, porque senão vai demorar muito, isso vai comprometer mais a prova, porque daqui a 1 ano, né, a demora compromete o processo, porque aí 1 ano para fazer a instrução, até sair a sentença, pode ser que a empresa já nem esteja mais ativa. Né? É isso que eu ia falar, viu, Patrícia? É bem importante isso que você está falando, porque, por exemplo, eu tenho um caso prático, para passar para o pessoal, olha como isso aconteceu em pouco tempo, né? Sim. Eu estava pela empresa, a empresa quis fazer acordo na audiência antes da Covid, né, da pandemia. Aí o advogado do reclamante bateu no pé que não queria fazer acordo. O juiz adiou a audiência para uma outra data, que era a audiência inicial, e agora a empresa simplesmente fechou, não tem R$1 no bolso, nem aquele acordo que dava para fazer lá atrás, ele consegue mais, nem pela metade. Então, olha o prejuízo que o colega trouxe para o cliente. Então, a gente tem que ponderar, tem que sentir, tem que ter vivência e considerar o momento que a gente vive, né? Tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. É melhor, como é que é aquele ditado que diz, é melhor ter um passarinho na mão do que 2 voando, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí, eu acho que esse negócio de ficar guardando audiência presencial vai ser passarinho voando, entendeu? Por isso, eu também acho. Vamos tentar esclarecer as dúvidas práticas, mas eu volto a insistir. Do ponto de vista jurídico, eu entendo que eu, como juíza, não posso me negar a fazer uma videoconferência. Os advogados disserem, nós queremos a videoconferência, eu, pela normativa, tenho que fazer. Agora, eu, como juiz, impor aos advogados, eu acho que aí cabe a mandado de segurança, porque eles não são obrigados a aceitar a forma de videoconferência, os advogados, mas é importante que aos poucos, com os cursos, eles próprios vão entendendo que essa demora vai comprometer o processo, mais do que a audiência por videoconferência, na minha opinião. Exatamente. E outra coisa, Patrícia, a Renata Silva está falando o seguinte, o problema é o receio de ter uma possível manipulação, entre aspas, com as testemunhas na hora da instrução de forma telepresencial. Renata, já te respondo isso. Se você sentir que está acontecendo alguma coisa nesse sentido, como também poderia acontecer no presencial,
Quantas histórias a gente já ouviu, né? Claro. De testemunha que foi instruída. Você pede para o juiz, na hora, se reporte ao juiz, peça que o juiz determine que a testemunha mostre o ambiente que ela está, com quem ela está. E o magistrado, pelo poder de polícia que ele tem, pode, inclusive, dispensar, não valorar aquele depoimento na hora da sentença. E o magistrado também tem essa sensibilidade e tem as armas capazes de evitar esse tipo de coisa. Não é verdade, Patrícia? Não é, Ivani? Você tá totalmente correto, porque na hora de fazer o compromisso, o juiz vai reforçar, inclusive, esse aspecto, se ele tiver... E você consegue perceber se a pessoa está lendo ou se não está, não é verdade? E assim, eu acho que má-fé não se presume, má-fé tem que ser provada. A gente tem que dar esse voto de confiança. E acho que a grande vantagem também da videoconferência é a audiência ser gravada, né? Aí o juiz depois pode reproduzir a audiência, assistir de novo na hora da sentença. Eu acho que isso é fundamental. E a Ivani, que é desembargadora, imagino que na hora de julgar no tribunal, se ela tivesse audiência gravada, ia facilitar muito. Exatamente. O Cláudio está falando uma coisa aqui, com todo respeito, eu não consigo ver como fiscalizar com segurança qualquer tentativa de manipulação. E aí eu acredito, viu, Glauber, que segurança a gente não vai ter de jeito nenhum para nada. Nem presencial, né? Nem presencial. Né? Exatamente. Então, eu penso que é o que a Patrícia falou, é um voto de confiança que se dá, parte-se da boa-fé, a má-fé tem que ser comprovada. E, olha, nós, advogados, temos essa sensibilidade, o juiz tem essa sensibilidade, e qualquer prejuízo que a gente está visualizando ali, a gente tem que descer a lenha e ir para cima, não é? Exatamente. Pode continuar, doutora Ivani. Passa o slide aí, Lucas, por favor. Pronto. Olha só, nós temos aí diretriz já de retomada das audiências telepresenciais gradual. Pode passar. Essas datas já foram alteradas várias vezes e agora eu vou mostrar para vocês, na segunda região, aqui em São Paulo, né? Nós temos o ato GP número 7, o ato GP número 8 e o mais importante que vocês devem imprimir e ler é a portaria da corregedoria. A portaria da corregedoria aqui de São Paulo traz todas as regras de como é que deve ser a audiência. Essa normativa da corregedoria, ela é mais indicada para os juízes, como é que os juízes devem se comportar, né, na audiência telepresencial, tá? Pode passar, doutor Lucas. Qual é o fundamento, né, que autoriza implantar audiência telepresencial na Justiça do Trabalho? E o fundamento está no CPC. Então, o CNJ mandou aplicar o CPC. O CPC autoriza atos por videoconferência e atos telemáticos. Então, o que se diz nessa portaria da corregedoria é o seguinte: o juiz deve consultar previamente as partes e os advogados sobre a viabilidade de participar da audiência por videoconferência. É o que a doutora Patrícia faz. A primeira coisa que ela faz é consultar. As partes, quando respondem, têm que fundamentar. Não pode falar, não quero e ponto. Não é o advogado não querer. A gente diz, olha, o advogado não é obrigado a aceitar, claro, desde que ele tenha fundamento, desde que ele explique que não tem viabilidade fática ou técnica ou tecnológica. Ele tem que fundamentar. Não é dizer não porque não quero. Tem que fundamentar quais são as suas dificuldades, tá? Aí ele tem que indicar se ele tem dificuldade de intimar a parte, se tem dificuldade de intimar a testemunha. Às vezes, o advogado é da reclamada, ele diz assim, olha, vai ser inócua uma audiência para mim, porque eu não tenho, a empresa está fechada, eu não tenho acesso aos documentos, eu não tenho como reunir a documentação, porque a empresa não tem como pegar esses documentos.
eu não tenho como contatar as testemunhas, porque estão todas em casa, né? Uhum. Então, existe aí uma isenção de responsabilidade do advogado, evidentemente, desde que ele fundamente o porquê que ele não pode participar da audiência telepresencial. Não é uma negativa sem fundamento. Outra coisa, o CNJ e a Corregedoria de São Paulo possibilitou a audiência de conciliação telepresencial, mas também possibilitou a audiência de instrução, de coleta de provas, de coleta de documentos, e ainda manda, né, o CNJ manda aplicar o artigo 385 até o artigo 453 do CPC, tá? Quando o depoente está sentado na frente do computador prestando o depoimento, ele tem que exibir o seu documento com foto para o juiz na tela e as testemunhas também, né? Se houver impossibilidade de fazer essa audiência, o juiz então vai redesignar. Só que o juiz, para redesignar, ele tem que fundamentar. E o juiz vai fundamentar justamente naqueles motivos que o advogado deu para ele. E não adianta também dar um motivo sem prova, é preciso provar o porquê que está fundamentando que não tem condições de fazer aquela audiência, tá bom? Pode passar, Lucas. O CNJ mandou imprimir um novo rito processual para as audiências telepresenciais, de modo que vocês, na audiência telepresencial, esqueçam toda a CLT, porque aplica-se o CPC. Aplica tudo o CPC. Vocês vão ter a petição inicial, em seguida, o juiz vai mandar a reclamada, vai determinar que a reclamada ofereça contestação escrita. O juiz pode fixar o mesmo prazo do CPC. Depois que a empresa fez a contestação escrita, o juiz vai dar prazo para réplica e para as partes especificarem provas. Depois o juiz vai olhar esse processo, dependendo de tudo que está na petição inicial, de tudo que está na contestação e tudo que está na réplica, o juiz pode julgar de plano o processo, julgar o processo no estado em que ele se encontra, porque o juiz pode entender que já está tudo provado pelos documentos nos autos. O próprio juiz pode suprimir a audiência de instrução se ele entender que os documentos dos autos já são suficientes para ele julgar. Ele não vai nem marcar a tal da audiência de conciliação, a tal da audiência de instrução. Ele vai só marcar uma audiência de conciliação e, se as partes não se conciliarem, ele já pode julgar de acordo com os documentos dos autos. Se as partes especificaram provas e disseram que querem produzir prova testemunhal, o juiz analisa o processo e vê que não dá para julgar o processo sem ouvir a testemunha, aí sim o juiz vai marcar audiência para ouvir a testemunha. Mas antes disso, o juiz vai fazer um saneamento no processo, né? Ele pode, inclusive, adiar essa audiência de instrução, sanear o processo. Se tiver algum pedido que já está aprovado por documento, ele já pode julgar parcialmente a lide, julgar aquelas matérias que já estão suficientemente provadas e deixar a audiência de instrução só para aquilo que ele entender que não tem prova suficiente. Então, tomem cuidado, porque tem juiz que não está marcando audiência, não, ele já está julgando de plano. Ele marca uma audiência de conciliação, aí as partes não se conciliam, ele dá uma olhada nos documentos que tem no processo e ele já está julgando conforme o estado do processo. E o advogado está esperando o juiz marcar uma audiência e vai esperar eternamente, porque daqui a pouco ele vai receber uma sentença na mão. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque o rito do processo mudou.
Nossa, professora, então eu vou ter que mudar o modo de advogar. É isso mesmo, vocês vão ter que mudar o modo de advogar. Juntem o máximo possível de provas na petição inicial. Juntem o máximo possível de provas com a contestação. Na réplica, já se manifestem sobre os documentos e juntem documentos de contraprova. Porque tem juiz que está suprimindo a audiência de instrução e julgando conforme estado do processo. Tá? Escutem o que eu estou dizendo. Se vocês já têm, a hora extra já tem lá cartões de ponto nos autos, e se esses cartões de ponto não foram contestados, a petição inicial pede hora extra. A empresa junta cartão de ponto. O trabalhador, na réplica, não fala nada do cartão de ponto. O juiz já vai e julga as horas extras de acordo com o cartão de ponto, porque o cartão de ponto não foi impugnado. Vocês tomem cuidado com o ônus da prova na petição inicial e na contestação, porque muitos juízes estão julgando o processo no estado em que se encontra, porque o CNJ determinou a aplicação do CPC e porque no CPC é assim que se faz. O rito é outro. Então, vocês tomem cuidado com o novo rito. Outra coisa, quando vocês indicarem produção de provas para o juiz, digam que querem sim ouvir testemunha e digam qual é a matéria que vocês querem que a testemunha prove. Para o juiz entender que é importante ouvir a testemunha, né? E aí, se o juiz marcar audiência e vocês não puderem fazer audiência por motivos fáticos, técnicos ou tecnológicos, vocês podem sim, o advogado pode pedir o adiamento da audiência, se necessário, e prestem atenção, essa possibilidade está no artigo 10 do inciso 2 e artigo 11 do ato GP número 8, né, do TST. Então, é por isso que é importante ler os atos do CNJ, do TST, porque muitos fundamentos agora estão no CPC e nesses atos do CNJ e do TST. Tudo bem? Patrícia, você já julgou antecipadamente a lide sem marcar audiência de instrução em algum processo? Quando tem... Quando tem matéria de direito... Quando as próprias partes já informam que não tem produção de prova oral, que é tudo documental, sim, você já marca o julgamento. Mas ainda então, aí o juiz tem que dar um despacho. Encerrada a instrução processual, designa o julgamento para dia tal, e aí dá prazo para as partes fazer razões finais, não é isso? Correto, exatamente. Correto. Aí sim, nas razões finais, se vocês entenderem que houve cerceio de defesa, que vocês queriam sim uma audiência, queria sim ouvir uma testemunha e o juiz atropelou, são nas razões finais que vocês têm que levantar essa questão, tá? Prestem atenção, o rito processual do processo de trabalho mudou, não é o mesmo rito da CLT. Pode passar, doutor Lucas. O juiz, depois que vocês têm a contestação, tem a petição inicial, a contestação e a réplica, em seguida o juiz manda as partes especificar provas e marca audiência de conciliação, né? Se for só matéria de direito, o CNJ diz que o juiz já pode julgar, tá? Mas se não for, se tiver outras provas, e não tem como fazer a audiência, aí sim o juiz suspende e designa a audiência para outra data. Nós temos processos também que precisa de perícia. Então, quando precisa de perícia, já é bom que o advogado diga na petição inicial que é necessário perícia. É bom também que a reclamada diga na sua contestação que é necessário perícia e que não é possível fazer audiência telepresencial antes de fazer a perícia, tá? Porque aí o juiz pode redesignar essa audiência para uma outra data e mandar fazer a perícia depois. E não fazer a perícia antes, e não fazer a perícia depois, como se costumava fazer. Muitos juízes primeiro faziam audiência e depois designavam a perícia.
Como nós estamos aí na época do Covid, às vezes é melhor fazer primeiro a perícia para depois fazer a audiência, não é, Patrícia? Sim, primeiro perícia. Estou fazendo Perícia. Perícia primeiro. Detalhe importantíssimo: o CNJ autorizou fazer perícia telepresencial. Então, existem algumas perícias na área do direito previdenciário, as perícias estão sendo feitas telepresencial. O trabalhador com incapacidade fica de um lado do computador e o médico fica do outro lado e a perícia é feita telepresencial. Detalhe, não é o perito que marca a reunião para o trabalhador entrar na internet fazer reunião com o médico. Quem marca é o tribunal, é uma sala virtual de perícia. É o ambiente do tribunal virtual. Então, nas perícias telepresenciais, o tribunal, o servidor marca uma audiência de perícia telepresencial, o perito entra naquela sala virtual de perícias no ambiente do tribunal e a parte também entra naquela sala, porque fica tudo gravado. Não é uma sala qualquer, não é uma plataforma qualquer. É dever do tribunal marcar uma sala virtual de perícias judiciais, né? Eu não sei se nós já estamos fazendo isso, se alguém já pediu isso. Nós temos experiência em perícia telepresencial, Patrícia, no primeiro grau? Até agora, na minha vara, não pediram ainda, mas eu tenho um caso em que a advogada requereu, é que a reclamada está negando o vínculo. Então, estão conclusos para eu deliberar, mas já houve pedido nesse sentido. Tá Pedido de perícia? Não, de perícia telepresencial, exatamente. Mas a perícia é no local de trabalho ou a perícia é de incapacidade do trabalhador? Não, é de incapacidade, porque é no local de trabalho, aí, se a empresa estiver fechada, eu entendo que aí seria o caso de facultar prova emprestada, né? Porque aí pode ter feita em outro processo. Agora, aí no caso que eu tenho, é um pedido de prova, é uma alegação de doença psiquiátrica, síndrome do pânico e depressão, e aí está sendo pedida para ser feita a entrevista com a reclamante por teleperícia, por um médico, né, com a sala. Eu viável, porque se pode na previdenciária, eu entendo que no trabalhista também. Então, no previdenciário já está sendo feito, né, no âmbito do administrativo do INSS, as perícias estão sendo telepresenciais e já estão implantadas também na ação previdenciária. E eles entendem que, para doenças psicológicas, não tem nenhum problema fazer telepresencial. Só existe alguma dificuldade quando você tem que fazer um exame no corpo humano do indivíduo, né? Exatamente, concordo plenamente. Bom, o magistrado... Ivani, Oi. Tem uns questionamentos aqui que eu achei bem viáveis, bem relevantes. Vamos fazer um bate-bola aí. A Eugênia está dizendo o seguinte: e quando o juiz adia a audiência, una, e no despacho não consta que tem que apresentar contestação, continua valendo a apresentação na forma anterior? Parece-me que sim. Isso tem acontecido comigo e eu tenho considerado a CLT a apresentação em audiência da defesa, né? Sim. Parece-me que não tem muito problema. O Fernando está perguntando se vai ser disponibilizado o slide. Vai ser sim. Tá, Fernando? Fique tranquilo. A Juliana está dizendo: o prazo para apresentar a contestação continua sendo na audiência inicial ou segue o CPC? Agora nós estamos diante de uma separização, né, da CLT. Então, tem que verificar o despacho, Isso. porque o juiz pode conceder no despacho a possibilidade de juntar a defesa em 15 dias.
Tem um questionamento, viu, Patrícia, que eu tenho observado, que são 15 dias a partir da notificação da juntada do mandado aos autos, de quando que é. Tomem cuidado com isso, porque a gente sabe que a CLT e a Justiça do Trabalho, ela tem regra própria no tocante à notificação. Considera-se a notificação em 48 horas após a expedição. E é ônus do empregador comprovar o fato de ter recebido ou não. Correto. Então, me parece, né, que eu tenho que considerar 48 horas após a expedição. E não juntada de mandado. Não juntada. Até porque agora, no processo civil, também a maioria tudo já não é mais por oficial de justiça. Está correto. Tem que seguir isso, prazo trabalhista. Exatamente. Então, qual que é a sugestão que eu dou, Patrícia? Tem um sistema no site do TRT, que é o e-Carta. Tem que olhar lá, joga o número do processo e verifica a data da notificação, para não perder prazo. A gente, eu gosto das 48 horas. A gente olha esse e-Carta para ver se foi citado corretamente ou não. Então, esse é oficial, é isso mesmo. Exatamente, exatamente. Eu gosto das 48 horas. 48 horas para tudo. Juntou, Lucas, chegou 48 horas. Depende. Nós temos alunos recém-formados. Explica de novo para o aluno essa questão do e-Carta. Então, o e-Carta é um novo sistema do TRT de São Paulo, não só o TRT de São Paulo, de todos os TRTs, que é onde você consulta se houve o recebimento da notificação ou não. Né? Porque antes era um outro sistema, a gente recebia o código do rastreio, jogava lá no site dos Correios e já verificava. Os TRTs não têm mais essa parceria com os Correios. E aí foi para esse e-Carta. O e-Carta demonstra as tentativas que houve para tentar fazer a notificação e se de fato notificou ou não. Eu tenho que considerar aquele prazo ali e ficar atento. Existe uma aba no site do TRT, e-Carta, eu jogo o número do processo lá e consulto. Tá? E a defesa não é da juntada do mandado aos autos. Eu tenho que considerar que presume-se a citação / notificação 48 horas após a expedição do mandado. Certo? Certo. Passe o slide aí para a Patrícia Abreu está dizendo que é da época do CED. Eu também, Patrícia. Acabou esse CED, viu? Acabou isso. Olha assim, o Natan está falando que o e-Carta não informa mais a data da entrega da notificação. É só pelo sangue de Jesus. É assim, pelo menos os que eu tenho visto, eles informam as tentativas que houve e a data. Eu não sei se teve alguma alteração. Você sabe, Patrícia? Parece que está... eu preciso confirmar também, porque eu não tive nenhuma volta até agora, mas parece que esse convênio com esse e-Carta também não foi renovado. Eu soube que está até amanhã eu Isso. Então, a Patrícia vai ver isso e passa para a gente. Agora, mas pode ser que sim, viu? Quem foi que falou foi o Natan, né? Pode ser, viu, Natan? Agora tem uma coisa. Jesus. Tem uma coisa, né, Lucas? Se o advogado da reclamada ele se habilitou no processo, aí ele está habilitado, aí você já passa a mandar as notificações, tudo via diário oficial eletrônico, né? Tudo para o advogado. Exatamente. Eu tenho uma sugestão para dar, Patrícia, porque isso tem acontecido comigo. Quando os meus clientes reclamadas recebem, eu pergunto, qual que é a data que você recebeu? Recebi dia... Acho que deu uma travada aqui, voltei. Aí, por exemplo, eu pergunto para a pessoa, para o meu cliente, quando que você recebeu? Recebi dia 8. Eu considero, então, 48 horas antes e eu conto como se fosse 3 dias já, sabe? Eu pego, por exemplo, digamos que ele recebeu hoje. Hoje é dia 30. Então, eu considero 48 horas anteriores e já conto a partir do 3º dia, para eu não perder o prazo. Claro. E eu
nunca deixo o prazo para o último dia, considerando esse momento de pandemia jurídica, que cada um não está sabendo exatamente como proceder, se aplica CPC, se não aplica, se aplica, né, essas normativas do CNJ. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e perceber que as coisas elas não estão pacificadas, harmonizadas ainda, né? Então, o advogado ele precisa ter esse respaldo e, se possível, protocolizar em 48 horas. Recebeu, 48 horas já manda brasa. Doutor Lucas, tem um aluno aqui também que está perguntando, a Rose, se a empresa estiver fechada, pode ser requerida perícia indireta? Depende, viu? Se a empresa estiver fechada e a perícia é no local de trabalho, você pode pedir a suspensão, o adiamento dessa perícia, porque vai ficar prejudicada. Prejudicada. Mas Sabe por quê, também, porque a empresa está fechada por causa do Covid. Mas isso, eu não posso exigir que ela abra, né? Hã? Eu não posso exigir que a empresa abra Isso. por conta desse pedido do reclamante. Se eu sou advogado da empresa, tecnicamente, eu vou pedir adiamento. Impossível, vou pedir adiamento, falar que não é possível, que eu estou colocando em risco meus empregados. E o juiz, muito provavelmente, não vai deferir isso, porque ele também não vai assumir o risco. Se acontece Mas alguma ele pode coisa... determinar a perícia indireta. Então, mas eu não sei se é o viável nesse momento, porque nós estamos num momento de pandemia. É imprescindível aquela perícia naquele ato? A perícia indireta exige análise de documentos. Se a empresa está fechada e você também não tem acesso ao documento, fica inviável. Inclusive a perícia indireta, né? Exatamente. Então, eu ponderaria. Eu, como advogado da empresa, não deixaria que isso acontecesse. E se eu fosse advogado do reclamante, eu analisaria todo o contexto para ver se dá para guardar, porque esse tipo de perícia também, Vani, a gente não pode esquecer que tem um risco muito grande de ter nulidade. Aí não adianta eu ganhar, aí esse processo volta daqui 5 anos sem nada. Exatamente. Né? Então, a gente precisa ponderar nesse aspecto. Não adianta eu forçar uma coisa que não é culpa da empresa, é culpa do mundo. O mundo está atravessando isso. Mas aí a gente tem que considerar que, nesse momento, já estão retornando as empresas. Então, essa alegação de que a empresa está fechada tem que ser comprovada. E, no caso, você tem prazo de 10 dias de requisitos e o perito com 30 dias. Eu estou mandando pera nas perícias, aí o perito que informe se está aberto, se não está, entendeu? Porque ele que vai entrar em contato com a empresa, entendeu? Eu ponderaria bastante, sabe por quê? A gente precisa tomar cuidado com uma outra coisa. Muito embora as empresas estejam retornando agora, existem algumas fases para que essas empresas retornem. Tem que ficar atento a isso. Tem empresa que não está retornando agora. Ela só está lá na 4ª fase, na fase vermelha, amarela. E, né, tem uns lances desses aí. Mas então precisa tomar cuidado. Eu aguardaria mais um tempo, né? Até porque a gente tem que considerar que a prescrição está suspensa nesse período. Já existe uma lei, né? Já foi aprovada. Salvo engano, são 3 meses ou 6 meses, não me recordo. Não é, Ivani? Você se lembra? Sim. São quantos meses que está suspensa a prescrição? Até dezembro. Até dezembro, né? Então, a gente precisa considerar isso também. Então, é momento de ponderação, né, gente? Porque não adianta eu também... como que a Patrícia fala? Mandar marcha ou não? Como que você fala, Patrícia? Colocar os carros na frente dos bois? Não, você fala outra coisa. Eu mando... você acabou de falar isso agora. Eu adoro que você fala isso. Eu mando pera, mando pera. Manda pera. Não adianta mandar pera e, de repente, eu ter problema lá na frente, né? Verdade. Passa o slide para mim, Lucas. Passo. Opa, voltei. Eu vou falar um pouquinho da perícia telepresencial, só para o pessoal saber, para eles também verificarem se vão aceitar a perícia telepresencial ou não, tá? Pode passar aí. Olha só, a perícia... Ivani, só para a gente fechar aqui, a Rose fez uma pergunta aqui, ó. Ela fala o seguinte, só para a gente não ter que voltar, né? Tá. Ela fala assim, ó, tem uma ideia um pouco diferente. Ainda penso que é possível a perícia indireta, mesmo que a empresa esteja fechada por conta da pandemia.
E o fato de providenciar documentos não coloca em risco os funcionários, mesmo porque ela não precisa retomar as atividades somente para providenciar documentos. É uma ponderação, né, Rose? Mas eu não sei se o juiz arriscaria tanto assim, né? Não sei. É o que a gente precisa ponderar, precisa analisar. Né? Cada caso é um caso, né? É um caso, né, Patrícia? Você tem que analisar todas as questões, né? Exatamente. Porque olha só, também que existe uma definição para isso, né? A Andréia Porta está perguntando se existe possível acordo extrajudicial por videoconferência. É possível, sim, não tem problema nenhum. Eu penso que sim. O Judiciário está fazendo no Sejusc. Essas diretrizes do corregedor do nosso Tribunal de São Paulo, ele diz que é para ter audiência telepresencial nas varas e no Sejusc. No Sejusc. O Sejusc é onde se faz as conciliações e os acordos extrajudiciais, tá? Então, não tem problema nenhum, tá bom? Ótimo. A perícia telepresencial, ela é prevista no artigo 464 ou 480 do CPC. Eu tenho uma resolução do CNJ, a 313, que determinou as perícias telepresenciais, e agora a resolução 317. A resolução 317 ela é específica para perícias telepresenciais na área previdenciária, porque muitos trabalhadores estão com Covid, estão doentes, precisam do benefício previdenciário por conta, inclusive, da doença do Covid, e não é possível ficar esperando com Covid em casa para poder se afastar pela Previdência, e sem salário e sem nada. Por isso que o CNJ diz o seguinte: esses casos, além da perícia telepresencial, o juiz tem que julgar com mais urgência esses processos que envolvem auxílio emergencial, afastamento por incapacidade decorrente de Covid, limbo jurídico trabalhista previdenciário decorrente de Covid. E como é que o juiz vai julgar correndo uma coisa dessa sem fazer uma audiência? E sem fazer uma perícia telepresencial, ainda que seja uma perícia provisória? O CPC não prevê uma perícia provisória, mas eu posso pensar numa perícia, porque eu tenho a perícia normal, eu tenho a perícia indireta e eu tenho a perícia simplificada. São 3 tipos de perícia. O juiz pode pedir uma perícia simplificada para dar uma liminar de afastamento de um trabalhador ou resolver um limbo jurídico trabalhista previdenciário e depois determinar a perícia oficial normal. Então, eu acho que é uma saída a perícia simplificada. O que significa a perícia simplificada? O juiz ouve um especialista naquela matéria. O juiz pode abrir uma audiência para ouvir um médico acerca daquela matéria, à vista apenas de um atestado médico, dos exames médicos, dos exames laboratoriais, dos exames de sangue. Ele manda para o perito, fala: olha, analisa esse documento para mim, me dê um parecer chamado perícia simplificada para eu poder saber se eu vou ou não afastar liminarmente esse trabalhador, se eu vou ou não reintegrar esse trabalhador porque está com acidente de trabalho, se eu vou ou não determinar o pagamento do salário, nesse caso de limbo jurídico trabalhista previdenciário. Então, é muito bom essa figura da perícia simplificada, né? Porque ajuda o juiz a decidir com urgência essa questão do Covid-19. E pode dar uma liminar e deixar o mérito para depois. Sei lá, é uma ideia que eu tive acerca da utilização da perícia simplificada. Pode passar aí, Lucas. Lucas, acho que o Lucas saiu. Isso. O CNJ traz os princípios constitucionais que autorizam a urgência de fazer uma perícia telepresencial, ainda que seja uma perícia simplificada, tá? Ou uma perícia indireta. Então, são 3 tipos de perícia: a normal, a indireta e a simplificada. Pode passar, Lucas. O CNJ,
antes de implantar a perícia telepresencial, consultou o Conselho Federal de Medicina para verificar se feria o código de ética do médico fazer uma perícia telepresencial. Esse ato normativo aqui, esse número de processo que foi aberto lá, foi o resultado da consulta que fizeram para o Conselho Federal de Medicina, e o Conselho Federal de Medicina não recomendou a perícia telepresencial em alguns casos, porque existem casos de perícia telepresencial que, na verdade, é uma perícia indireta, não é uma perícia direta. Pode passar, Lucas. E o médico, avaliando outros documentos de outros médicos, ele não pode dar um laudo no seu nome, porque não foi ele que periciou o indivíduo, foi outro. Então, o Conselho Federal de Medicina veda e diz que ofende o Código de Ética o médico assinar um laudo com o seu nome quando ele faz só análise de documentos. Então, o que ele faz, na verdade, não é um laudo, é apenas uma espécie de parecer. E, nesse sentido, a perícia indireta não seria um laudo pericial, seria um parecer de exame dos documentos juntados. Porque o médico não pode, é falta de ética dele, né? Assinar uma perícia analisando só documentos e falando que foi ele que fez a perícia, porque, na verdade, quem examinou o corpo do paciente não foi ele, foi outro médico que os documentos estão nos autos. Então, nestes casos, o próprio perito, quando nomeado pelo juiz, o próprio perito pode falar da impossibilidade técnica e prática de fazer a perícia, dependendo do caso da doença, né? Se o perito disser que dá para fazer a perícia telepresencial, aí o juiz indica, fala para as partes indicar os assistentes técnicos em 5 dias. E quando as partes indicaram o assistente técnico, as partes têm o dever de dar o número, o seu endereço eletrônico e o número do celular para que o perito entre em contato, inclusive o assistente técnico entre em contato com o perito para acompanhar a perícia. Pode passar, Lucas. E o tribunal, por sua vez, tem o dever de fornecer uma sala virtual para que a perícia aconteça, chamada sala virtual pericial. Então, isso fica a cargo do tribunal marcar uma sala virtual só para perícias. Então, neste caso, a perícia é feita aos olhos do judiciário, ele não é feita longe do judiciário, que o perito traz o laudo depois. Ela é feita dentro do ambiente do judiciário, com gravação das perguntas que o médico está fazendo para o periciando, e o periciando pode se fazer acompanhar por seu assistente técnico. E o periciando também pode se fazer acompanhar nessa sala virtual pelo seu advogado. Não tem problema nenhum. Pode passar, Lucas. Pode passar. Isso, olha lá, ó. Dever do tribunal criar uma sala de perícia virtual para realizar as perícias por meio eletrônico. Eu trouxe aqui o parecer do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, pode passar. E também o parecer, pode passar, Lucas, pode passar. Aqui eu estou falando da perícia simplificada. E o parecer aqui, ó, do Conselho Nacional de Justiça perante o Conselho Nacional de Medicina, no sentido de que os médicos não podem assinar um laudo pericial sem ter avaliado
clinicamente, fisicamente, o periciando. O que ele pode é fazer um laudo chamado laudo de atesto. Ele diz assim, olha, eu atesto que verifiquei os documentos dos autos, verifiquei os exames médicos, as bulas de remédio que o indivíduo tomava, os exames laboratoriais, e que esses documentos são compatíveis com a doença tal, CID tal. Ele vai fazer apenas assim um atestado, dizendo que ele não periciou presencialmente o indivíduo, né? Então, essas questões que eu queria colocar para da perícia para vocês. As partes podem recusar essa perícia e o próprio perito também pode recusar, fundamentadamente. Tudo bem? Uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que vocês podem fazer uma audiência telepresencial e sustentação oral no tribunal. Então, aqueles advogados que entram com recurso no tribunal também podem comparecer no tribunal, que comparece no tribunal para fazer sustentação oral, pode fazer sustentação oral nas audiências telepresenciais. E como é que a gente faz isso? 48 horas antes da data marcada para julgamento, vocês têm que mandar por e-mail para a secretaria da vara, né? Dizendo, fazendo a inscrição, fazer inscrição para sustentação oral, 48 horas antes do dia do julgamento. Quando a secretaria recebe o e-mail do advogado que ele quer fazer a sustentação, o processo que estava na sala virtual sai da sala virtual e entra na sala telepresencial. Quando ele entra na sala telepresencial, o advogado é intimado da data do julgamento e a data que vai ser feita a audiência telepresencial. E ele vai receber um link para entrar na plataforma Ciscobex e fazer a sua sustentação oral no tribunal, tá? Nesse dia, um pouco antes também, o advogado pode enviar por e-mail para os gabinetes dos relator, do revisor e do terceiro juiz os seus memoriais escritos. Muitos advogados preferem mandar memoriais gravados num vídeo e juntar no PJE por QR Code. Então, vocês podem também fazer isso. Meu recurso está marcado para ser julgado dia 10 de agosto. O que eu faço? Bom, 48 horas antes, você manda um e-mail para a secretaria do tribunal lá, da turma onde vai ser julgado, dizendo que vocês querem se inscrever para fazer sustentação oral. Aí ele vai sair daquele julgamento naquele dia, vai entrar numa outra sala chamada sala telepresencial, vai ser redesignado o julgamento para uma outra data. Aí, nessa outra data, 48 horas, vocês também vão juntar no PJE os memoriais escritos. E, se quiser, pode juntar memoriais gravados em vídeo. E pode, inclusive, juntar por QR Code. E no dia, então, do julgamento telepresencial, o advogado entra na sala e faz a sua sustentação oral. Eram essas as questões que eu queria colocar para vocês. Vou deixar o material e agora nós vamos ficar aqui à disposição para vocês fazerem perguntas. Eu deixei meia hora para vocês fazerem perguntas. Quem quiser fazer pergunta para a Patrícia e para o Lucas. E para mim também, sem problema. Stefani, oi. Tem uma correção aqui que o Glauber está fazendo, bem oportuna, inclusive, da lei que trata aí da suspensão da prescrição e decadência. Ao invés de ser 6 meses, são 3 meses aqui pela contagem. O artigo 3º da Lei 14.010, agora de junho, diz que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso,
a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. A lei entrou em vigor dia 10 de junho. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 4 meses, na verdade, né? Precisa ver se essa lei já não foi alterada e prorrogado esses prazos. Eu também estou achando. Tá? Porque nós tivemos várias medidas provisórias que alteram várias leis. Inclusive, a medida provisória 936, que está sendo convertida no PL 1520, está alterando várias leis. Exatamente. Tá? Então, por hora, é até 30/10 que está suspensa a prescrição. Mas me parece que tem um projeto de lei que vai jogar até dezembro. Que é a data que está sendo considerada a pandemia, né? Até 31 de dezembro de 2020. Porque tem uma interpretação que diz que é enquanto durar a pandemia. Pode ser. Tem uma interpretação. Você dá uma olhada aqui, muda todo dia, né? Não, é que tem uma interpretação do judiciário. Sabe a lei que decretou a pandemia? A lei que decretou a pandemia é 13.000 e qualquer coisa? Isso. Deixa eu ver qual que é. Ela diz que a pandemia fica considerado como de calamidade pública até dezembro de 2020. 13.979. Isso. Aí tem um artigo nessa lei que os juízes, mesmo antes do advento da lei 14.010/20, os juízes já estavam suspendendo a prescrição com base nessa lei aí, que diz que a pandemia vai até dezembro. E o fundamento é o Código Civil, que fala da interrupção e suspensão da prescrição diante da força maior. Entendeu? Oi, Vani. E aproveitando que você está falando isso, eu fiz um artigo indo além disso. Eu invoco aquela... Eu não sei se é uma súmula ou uma OJ, agora eu não me lembro, eu preciso entrar aqui para eu ver. Mas você lembra que fala da impossibilidade de locomoção para fins de auxílio-doença ou auxílio-acidente? Sim. Não sei se você se lembra, Decor, não sei se é uma OJ ou uma súmula, enfim. E lá diz que, se comprovado de forma cabal a impossibilidade de ir até o judiciário, de acessar o judiciário, por exemplo, não corre qualquer prescrição. Então, nós estamos elastecendo a prescrição até dezembro, doutor Lucas, com base no Código Civil, que trata dos casos de suspensão e interrupção, conjugando com os artigos do Código Civil, se eu não me engano, 190, por ali, que trata da força maior. Isso, deixa eu pegar aqui o meu artigo. Eu dei os artigos para você. Vou falar para você. Os artigos que fundamentam até dezembro a suspensão da prescrição. Antes mesmo dessa lei aí. Foi antes da lei, inclusive. Foi. Deixa eu ver onde que eu salvei. A gente já suspendia. Peraí, que eu já mostro para o pessoal aqui. Tem mais perguntas, Lucas? Tem mais uma aqui do Gabriel. O Gabriel pergunta assim: vocês poderiam, por favor, novamente explicar a questão da apresentação da defesa em caso de audiência telepresencial? Pode explicar, Lucas. Quando você está localizando, eu vou explicar, tá bom? Que eu estou localizando. Depende de como é que vocês vão receber a notificação, o que vem escrito, não é, Patrícia? Tem que ler a notificação, o que vem escrito. Exatamente, porque é o seguinte, o que o TST colocou, e a Corregedoria Geral do TST, é que o juiz do trabalho pode seguir a CLT ou o CPC.
Se o juiz seguir a CLT, é a CLT que tem que juntar a defesa até a audiência. Se o juiz não for seguir a CLT, for seguir o CPC, ele vai dar o prazo de 15 dias para a juntada da contestação sem marcação de audiência. E aí ele vai dar prazo de 15 dias para a ré apresentar a contestação. Já no mesmo despacho vai constar que depois desse prazo corre o prazo de réplica e vai marcar a audiência de instrução diretamente. Então, o que eu aconselho é sempre examinar a notificação do juiz, a intimação. Se ela está dizendo que é audiência inicial, é para juntar. Se ela está escrita audiência inicial, é para juntar a defesa na audiência. Se ela está dita audiência única, é para juntar a defesa na audiência. Se ela está dizendo para juntar na secretaria, aí é o prazo de 15 dias do Código de Processo Civil. O que acontece é que tem muitos casos, Ivani, que já tinha sido designada uma audiência una, aí ela foi adiada, Isso. né? E aí o pessoal fica na dúvida, ela foi adiada como o quê? Como una ou como inicial? Aí não precisa se preocupar se recebeu o nome de una ou de inicial. O fato é que se o juiz marcou a audiência, é porque é para juntar até a audiência. Se ele não marca audiência, nem inicial, nem una, aí se ele marca direto a instrução, aí é porque ele está observando o CPC. Então, tudo vai depender do procedimento da vara. Na minha vara, eu estou fazendo assim, audiência inicial, ocasião em que está facultada a presença das partes, e será apresentada a contestação na forma do artigo 844 da CLT. Chegou no dia da audiência inicial, não aparece o advogado e nem defesa juntada, é revelia. Se não aparece o preposto, mas aparece o advogado com a defesa, normal. Por quê? Porque a presença das partes, eu estou entendendo, facultativa. Então, tem que olhar com bastante atenção o despacho do juiz, como você bem colocou. Não sei se o juiz ele coloca quais os artigos do rito que ele está adotando. Correto. Se ele está seguindo o CPC... Tem que ter atenção à notificação que o juiz manda. Uhum. Se o juiz disser audiência inicial, então ele está seguindo a CLT. Se ele disser audiência de instrução, devendo juntar a contestação em 15 dias, é porque ele está seguindo o rito do CPC. Exatamente. Então, os advogados trabalhistas que eu fico maluco com essa história, porque cada juiz tem um rito na cabeça. Exato. Ivani, mas o juiz pode ter qualquer rito, mas ele está vinculado ao que está na notificação, ele não pode inventar na hora. Né? É verdade, isso é verdade. Então, uma coisa que perguntaram aí, Lucas, só um minutinho, sobre o e-carta, eu liguei lá, eu falei com o meu assistente, o e-carta ainda funciona, só que foi em 2019, o tribunal deixou de renovar aquela questão de fazer as cartas registradas. Então, como não faz mais registradas, o e-carta não pega mais, o e-carta só está pegando as notificações que foram feitas antes de 2019. Que agora é carta simples, né? É carta simples, infelizmente. Agora tem dificuldade de provar se recebeu ou não recebeu. Exatamente, era mais fácil antes, bem mais. Então, olha, eu achei aqui, viu? Eu não estou conseguindo mandar integralmente o arquivo aqui, mas eu fundamentei no artigo 7º, que trata da prescrição dos 5 anos na Constituição. Eu invoquei o 440 da CLT, que é o único artigo que trata de prescrição, e invoquei o 197 do Código. Lucas, 197 do Código Civil que fala da suspensão da prescrição por força maior. Olha, nós temos uma aluna aqui, a Lilian Borges, que ela colocou exatamente o que eu falei, que ela teve uma audiência una cancelada e o juiz determinou o prazo para a juntada de contestação réplica e já agendou a audiência de instrução. É isso aí. Exatamente o que eu falei. Perfeito. Olha, o Ícaro está perguntando aqui, olha, boa noite, sou advogado recente,
Gostaria de saber se entendi correto. Excepcionalmente aplica-se a CLT em direito material e CPC em direito processual? É isso? Não. Como é que é? Não entendi, Ivani. Excepcionalmente aplica-se CLT no direito material e CPC no direito processual. Não, aí, no caso, eu posso explicar. O artigo 769 da CLT, ele consagra que se aplica subsidiariamente o CPC. E o próprio artigo 15 do Código de Processo Civil já diz que aqui, na área processual trabalhista, o CPC é fonte subsidiária. A CLT, no caso do direito do trabalho e processo de trabalho, nós não temos código separado, um de direito do trabalho e de processo de trabalho. A nossa CLT tem normas de direito do material, direito processual e direito coletivo. O que acontece é que a nossa CLT prende todo o processo à concentração dos atos em audiência. O processo do trabalho vigora o princípio da oralidade. Só que esse princípio da oralidade, concentração dos atos em audiência, ficou muito afetado em razão da pandemia. Então, o próprio TST admitiu o uso do CPC, mesmo quando a CLT não é omissa. Porque, no caso, a CLT não é omissa, ela fala que a contestação é em audiência. Mas, em razão da pandemia, em razão dessa situação, ele admitiu o uso do processo civil ao invés do processo de trabalho, mas isso deu uma faculdade ao magistrado. Eu posso seguir a CLT e mandar juntar a defesa em audiência ou mandar juntar na secretaria, como é no CPC. É uma opção do magistrado. Não sei se ficou claro aí, Ícaro. Ô, Lucas, enquanto você está localizando o artigo, eu queria... Eu já localizei. Eu queria explicar... Desculpa. Eu queria explicar... Eu já enviei, só para avisar para o pessoal que eu enviei no grupo deles, tá? Tá. E eu fundamento também com o J375, mas trouxe toda a fundamentação aí, dê uma olhada. Diz onde você publicou esse artigo, Lucas. Eu publiquei na revista de Fato e de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina. Tá. Eu gostaria, então, vamos acompanhar esse excelente trabalho do Dr. Lucas, que para viabilizar e ajudar a todos. Eu queria, nesse momento, explicar um pouco a dinâmica de amanhã, se vocês permitirem, pode ser, Ivani? Olha, além de explicar a dinâmica de amanhã, já tira aí quem são as pessoas que vão atuar como advogado, quem vai atuar como reclamante, quem vai atuar como reclamada. Já explica para eles como entrar na plataforma Ciscobex, porque nós vamos nos encontrar lá, não é verdade? Verdade. Então, vamos... Isso, exatamente. Você pode colocar as peças no chat, ô Lucas, agora? Já vou colocar agora. Eu vou mandar no grupo de WhatsApp, porque não dá para eu colocar aqui no chat, tá? Tá, manda no grupo. Então, eu gostaria de saber, voluntariamente, quem gostaria de ser o reclamante? Você anota aí, Patrícia, enquanto eu mando aqui as coisas? Anoto. Qual dos alunos quer ser o reclamante? Qual quer ser o advogado do reclamante? E quem quer ser a testemunha do reclamante? Depois, a mesma coisa para a reclamada. O preposto, o advogado da reclamada e o testemunha. Eu preciso de 6 alunos voluntários. Então, vamos lá. A Alessandra já falou eu! Ela está toda animada, a Alessandra, aqui, viu? Ela quer ser reclamante. Então, qual é o nome dela inteiro? Pode passar. Alessandra Naviscas, com K. Alessandra... Naviscas. Naviscas vai eu ser... acho que é Naviscas, eu não sei se é assim que se pronuncia. Ok, ela vai ser a reclamante. Advogado da reclamante, quem vai ser? O Ícaro quer ser o advogado do reclamante. Então, Ícaro Alves Cabral. Ícaro Alves Cabral. A Rose diz que pode ser qualquer coisa. Rose Oliveira. Então, Rose Oliveira, vou te colocar de testemunha do reclamante. Agora, quem vai ser o preposto? Já mandei para o pessoal, gente. Preposto. Olha, o Renan quer ser advogado da reclamada. Então, já está. É Renan Castro, né? Não, Renan Santos. Quem vai ser o preposto? Precisamos de um preposto.
Marcel quer ser preposto? Ei, Marcel. Vê se o Marcel respondeu aí, Lucas. Não. Não? Falta um preposto aí. Falta o preposto e o advogado e a testemunha da reclamada. O André. André, você quer ser preposto? O André Porta. Vê se o André quer ser preposto. Perguntando para ele aí. Pode ser. E agora falta a testemunha da reclamada. O Gabriel pode ser falou que pode ser preposto. Então, olha, deixa o Gabriel de preposto e o André de testemunha da reclamada. Então, Gabriel, qual que é o sobrenome dele? Gabriel Catonho da Lápria. Da Lápria. E testemunha. Gabriel Catonho da Lápria. E o testemunho. O André Porta é a testemunha. Tá. Então, vou repetir os cargos. Reclamante, Alessandra Noviscas, é advogado da reclamante, Ícaro Álvares Cabral, testemunha da reclamante, Rose Oliveira, reclamada, Gabriel Catonho, advogado da reclamada, Renan Santos, e testemunha da reclamada, André Porta. É isso? É isso mesmo. A juíza do trabalho simulada serei eu, Patrícia Terezinha de Toledo. E o Lucas vai dirigir os trabalhos e criticar, verificar e depois comentar. Exatamente. Isso. Você já quer explicar como vai ser o uso da plataforma, Lucas, essa parte? Então, eu vou mandar o link para eles. Todos conseguiram acessar o WhatsApp aqui, que a Ana criou gentilmente? A Ana, Ana, se fosse um curso de pós-graduação, você já tinha tirado 10, viu? Por quê? Porque ela já tirou 10 da nota. Ela foi porque rápida. Ela fez o grupo de WhatsApp? Fez o grupo, é. Todo mundo já tem. Quem não conseguir, manda mensagem aqui que a gente manda. Ó, a Ana mandou o link de novo. Eu estou mandando tudo pelo WhatsApp, mandei todos os casos práticos, mandei o slide. Você já montou o grupo, Lucas? Já montei o grupo, Ivani. Sabe o que você tem que fazer, Ivani, você e a Patrícia? Clicarem nesse link aí, ó. Aqui? Ou então eu te mando aqui no WhatsApp. Pega que eu te mando no WhatsApp. Eu já coloquei o meu telefone, que eu falei, em caso de qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, professora Patrícia, para a audiência simulada de amanhã. Ó, eu já mandei aqui, ó, estou mandando. Eu não sei como fazer isso, Gaúcho. Espera aí que eu vou te mandar, Ivani. Você só clica em cima do link. Tá, manda no grupo aqui para mim, manda no seu. Eu vou mandar no seu WhatsApp, você entra. Ó, já mandei. Tá bom. Já entrei, eu já estou dentro. Pronto. Tá ótimo. Então, Ivani, nesses minutos finais, a gente pode deixar à disposição dos alunos para perguntas. Ainda temos mais 10 minutos. Mandei já, Ivani. Pronto. Lucas, a Ana já adicionou a Ivani. Me adicionou? A Patrícia, ó, vou te mandar aí, você só clica em cima. Eu já cliquei. Então você já está no grupo. Entrar na conversa. Olha aí, já entrei. Ó, a Ivani entrou. Uhum. Nunca fui testemunha de ninguém, a não ser de casamento. Alguém escreveu aqui no grupo. A Rose. Sensacionais. Ó, o pessoal já está elogiando. A Lília dizendo que foi sensacional. O André está dizendo que também nunca foi preposto, nem de casamento. O pessoal já está interagindo aqui no grupo, viu? Nós temos ainda 10 minutos, Lucas. Pode deixar aberto para eles perguntarem qualquer coisa de processo do trabalho, eles ficam à vontade. Uma coisa que eu queria dizer, pessoal,
é que nós vamos sugerir à ESA também um curso de recursos, de como fazer embargos de declaração, como analisar a sentença trabalhista e como preparar o recurso ordinário e a sustentação oral por plataforma. Então, nós vamos passar o projeto para que vocês também possam ter capacitação no tribunal, correto, Vani? Isso. Nós temos um curso que está aí na página da OAB só sobre recursos e sustentação oral no tribunal. Eu não achei esse curso ainda, chefa. Não sei se eles já colocaram no site. Eu vou ver lá qual. Depois, agora nós temos o grupo de WhatsApp deles, nós estamos colocando tudo lá para eles. Sim. Todas as novidades que nós tivermos, nós estamos colocando para eles. E eu queria, desculpa te interromper, Lucas, eu queria que vocês no chat, meninos, colocassem quais os cursos que vocês gostariam de fazer, as necessidades de vocês no momento, para a gente poder direcionar, além do curso de recursos e o de execução. Porque é o seguinte, Vani, eu estava conversando isso com o meu diretor hoje. Muitas empresas com recuperação judicial, empresas com falência, isso está afetando muito a execução trabalhista. Então, também temos que pensar no curso de execução prático para eles. Né, Lucas? Exatamente. Olha, o Renê está dizendo que recurso de revista seria bom, a Alessandra entende que sustentação oral também seria bom, né? Uhum. Estão dizendo que a didática foi boa, que entenderam direitinho. Desconsideração da personalidade jurídica, tudo bem, nós podemos fazer vários cursos para vocês aí. Aí é bom que a gente já está comunicando, já manda no grupo, né, Ivani? Claro, manda no grupo. Mas, de plano, como nós estamos dando aula só de audiência telepresencial por enquanto, porque está todo mundo precisando, e também de participação em julgamentos telepresenciais nos tribunais, eu mandei para a ESA aí de São Paulo esse curso de hoje e um outro de recursos e audiência telepresencial, tá? Uhum. O Natan, que é um curso também de limbo trabalhista, viu, Lucas? E de olha, show, recalque. Ô, Natan, eu vou mandar no grupo um artigo meu sobre limbo. Tá? Vou mandar agora. Deixa eu falar, a Rose está perguntando se esse grupo é só relacionado à pandemia ou trocar experiência jurídica em geral. Esse grupo é geral, gente, não é só para a pandemia, não. Só não manda corrente, viu? Corrente, aquelas correntes, Ivani, repasse para não sei quem, senão fica pobre. Essas coisas não mandam, não. Pelo amor de Deus. É só jurídico, mas não é só jurídico para a pandemia, não. É tudo, tá bom? E nem bom dia. O Fernando está dizendo aqui, e nem bom dia, porque aí 200 pessoas falam. Não, olha, eu vou postar muitas coisas, eu tenho muitas coisas boas para postar, o Lucas também, tá bom? E os cursos que nós estamos fazendo por aí. Eu tenho uns cursos na Associação dos Advogados Trabalhistas, tem vários cursos que nós vamos postar para vocês. Inclusive, eu estou montando um webinar de lançamento do livro do Lucas, eu quero que vocês participem. Isso mesmo, a gente manda no grupo para eles entrarem. Dia 11 do 7, aqui na OAB de Santo André. Vou mandar para vocês no grupo, na plataforma Zoom. Vou mandar o link para vocês e nós vamos fazer o lançamento do livro do Lucas. Tá? Oi, Ivani, deixa eu fazer um merchan aqui. Isso. Eu vou sortear um livro no dia que nós fizermos o webinar. É de honorários sucumbenciais advocatícios na Justiça do Trabalho. É um tema bem bacana, bem controvertido e tá aí para vocês. Ó. Outra coisa, o Lucas vai sortear quantos livros no dia, Lucas? Ivani, era só um, vou sortear 2. Fala para a editora participar, Lucas, desse webinar. E vou aí, falar para a Juruá. Fala para a menina lá da editora sortear também 2 pela Juruá. Isso, vou falar, verdade. Tá bom? Vou fazer isso, então. Então, não esqueçam, viu? Quando será o webinar? Vai ser dia 7, né, Ivani? Não, o webinar é 7/7 às 17 horas. É dia e hora cabalística.
Olha, é dia da perfeição. 7 Marcel, a gente manda aqui, 17 tá? horas. A gente manda aqui no grupo. Isso. Fiquem tranquilos. Então, Ivani, eu acho que não temos mais perguntas, né? E eu Nós queria... vamos mantendo contato lá. E a Patrícia quer falar alguma coisa. Pode falar, Patrícia, desculpa. Pessoal, é para todo mundo assistir a aula amanhã, não é só os que vão participar da audiência, porque nós vamos fazer a audiência e depois, no final, nós vamos deixar um tempo só para todos comentarem os erros, os acertos. Vocês vão... eu vou fazendo audiência e o Lucas vai controlando o chat com as dúvidas. Então, por favor, é para todo mundo assistir a aula amanhã. Ô, Patrícia, deixa eu aproveitar e falar uma coisa, para a gente não ter problemas. Amanhã, então, a gente começa nessa plataforma aqui da ESA, aí a gente marca um horário para imediatamente já entrarmos na plataforma oficial, a Cisco. E aí o pessoal já entra para não ter aquele problema, né? De ficar demorando e tal. Você tem que falar com o pessoal do suporte para verificar se nessa passagem para a Cisco, se eles vão conseguir gravar para disponibilizar aos alunos. Acho que conseguem, sim. Se eles não conseguirem gravar, nós vamos ter que fazer audiência nessa plataforma mesmo. O pessoal está perguntando aqui se é a mesma plataforma do TRT. É a mesma, viu, Fernando? Mas o TRT... Eu vou mandar o link, Natan. Do TRT2, que o TRT15 usa essa Google Meet. Isso, exatamente, do TRT2. Então, ok? Não se preocupem que a aula vai se iniciar nessa plataforma Google Meet e a gente vai verificar a ida para Cisco Ibex, desde que consiga gravar, senão a gente vai ficar... né? Vocês não se preocupem com isso. Se preocupem em ler os exercícios, leiam a questão inicial, leiam a contestação, leiam a réplica, imaginem-se como advogado reclamante quais as perguntas que vocês fariam e como advogada reclamada, e se preparem para amanhã poder comentar tudo. Lucas, você vai mandar no grupo para eles o link do Cobex? Eu mando amanhã de manhã. Fala para eles que é só clicar em cima do link no próprio celular e entrar no próprio celular. Como é que eles baixam no celular o Ciscobex? É só entrar no Google Play. Se for Android, é Google Play. Se for Apple, naquela loja da Apple, né? Coloca lá Cisco Ibex, só baixar. Tem que criar uma senha, mas essa senha é até bom que crie, porque pode ficar com vocês para as próximas oportunidades, para fazerem as audiências mesmo, de verdade. E aí, clicou no link e já entra na sala de reuniões naquele horário. Tá? A Ana está perguntando se pode adicionar a Patrícia. Pode sim. Claro que pode. Por favor. Adiciona. Então, da minha parte, muito obrigada, boa noite. Eu espero... A Ana já me adicionou? Fala para ela me mandar um oi aqui no grupo, que eu não estou localizando. Como que ela pôs o nome do grupo? Está como audiência ESA SP. Ana, você consegue colocar audiência telepresencial? Consegue, Ana? Já entrei no grupo agora. Aqui. Maravilha, então. Show de bola. Gente, então, foi uma satisfação muito grande estar com todos vocês. Amanhã nos veremos nesse mesmo horário. Com certeza vai ser top. Tá bom? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigada. Um bom para todo mundo. Obrigada. Tchau. Obrigada, Ivani. Tchau, Lucas. Até amanhã, se Deus quiser. Até. Tchau. Tchau.